todos, já passa do meio-dia, portanto já podemos dizer que é boa tarde. Eu e a Elizabeth estamos, como previsto, a tentar dar início à nossa live. Era suposto começar na página dela. O Instagram não está a colaborar. Não queremos de todo deixar-vos sem o conhecimento que estava programado passar-vos relativamente às faltas quando o vosso pequenote está doente e, portanto, o vosso pequenote pode ser tanto o vosso filho quanto o vosso neto e queremos as duas abordar este assunto. Eu vou tentar convidá-la agora para entrar na nossa live. Vamos lá ver se deste lado o Instagram colabora. Entretanto, e a aproveitar que já estão a assistir por esse lado, e gostava que me deixassem nos comentários se conseguem ouvir-me perfeitamente. Isso é o essencial. Se são trabalhadores por conta de outrem, se realmente já pensaram como fazer caso haja aqui alguma... Se a Elizabeth já está quase. Eu só tenho a câmera ao contrário. É verdade. Assim não conseguimos ver. Agora. Pronto. Ok. Agora, eu não te vejo a ti. Deixa-me aqui afastar um bocadinho a câmera. Eu não te vejo a ti, mas estás-me a ver. Eu estou a ver perfeitamente. Espero que quem esteja daquele lado também esteja a conseguir ver, mas acredito que sim. Pronto, ok. Tenho aqui a testa um bocadinho cortada. Não sei, pronto. Eu não te vejo. Está a parte de cima está preta. Não, portanto. Olha. Ótimo, ótimo. Olha, pronto, eu bem disse que o Instagram normalmente tem assim estas coisas. Mas pronto, está tudo certo. Temos aqui assim o plano B. Que é estar aqui na tua página. Não sei se está a transmitir também na minha, não sei como é que isto ficou, mas pronto, tudo certo, tudo certo. Ana Raquel, Raquel, muito obrigada por estares aqui disponível para estarmos aqui um bocadinho à conversa a falar sobre um tema que é tão importante para as nossas famílias, para as famílias que eu acompanho. Portanto, quem está aqui e te acompanha, os teus seguidores, provavelmente não me conhecem. Eu sou consultora em aleitamento materno e em alimentação infantil natural e também facilitadora de sono infantil. E realmente este tema é muito importante porque a dada altura, não é? Deixamos os nossos filhos com uma ama ou na creche e as doenças acontecem, não é? E há muitos direitos que as famílias desconhecem, então acho que é mesmo muito importante nós falarmos aqui um bocadinho sobre isso e tu deves te preparar também com estas situações, não é? Por isso é que aceitaste também este desafio de estarmos aqui um bocadinho à conversa, não é verdade, Raquel? É verdade, sim, senhora. Era esse também o desafio que eu lançava já quem estiver do outro lado a assistir-nos, para realmente deixar a ter nos comentários, que acho que seria interessante percebermos se quem nos está a assistir é pai, é mãe, é trabalhador, se já se deparou com esta questão. Porque efetivamente em sede de consultas, quer com trabalhadores, quer com empregadores, como eu partilhava um bocadinho contigo no offline, acontece constantemente, ou seja, chegam-nos perguntas referentes a horários de amamentação, a como é que podem ser feitas as dispensas, que documentos comprovativos é que realmente têm de entregar, o que fazer quando os pequenotes ficam doentes assim do nada, quer sejam pais, quer sejam avós. Também já nos surge muito essa questão em consultas. E do lado da empresa, eu presto assessoria jurídica sobretudo em empresas, que são empregadores ou até empreendedores que têm agora a seu cargo pela primeira vez um colaborador e, portanto, ficam ali um bocadinho atrapalhados sem saber como gerir estas situações de ausência que, por mais que moralmente nós saibamos que são fundamentadas, são justificadas, por vezes, como é óbvio e é fácil de compreender os dois lados, existe aqui uma grande dificuldade em perceber, ok, mas como é que eu giro este tempo de ausência? Aquele trabalhador, afinal, o tempo em que ele vai precisar de ficar em casa, porque a criança ficou doente, com uma dor de garganta assim, do nada, que às vezes é normal. Eu tenho alguns clientes, amigos que já são pais e que vão comentando comigo que é do género. Eu deixei-o na creche há meia hora. Ele estava bem, estava assim um bocadinho birrento, mas até estava bem. E agora? Não sei se
acontece, estes testemunhos também são partilhados contigo, mas Mesmo. que é passado meia noite, estão ligados à creche a dizer, não, ele não pode cá ficar que ele está doente. Verdade, verdade. É muito comum de acontecer e até mesmo não só em bebés, mas crianças mais crescidas, em que ligam da escola para ir buscar os filhos. E isto é um desafio para as famílias, não é? Porque têm o trabalho orientado, não é? Têm coisas planeadas, a entidade patronal está a contar com aquele colaborador e, de um momento para o outro, realmente é preciso o colaborador ter que faltar, ter que se ausentar para cuidar da criança, não é? E isto é um desafio para ambas as partes, não só para os colaboradores, mas também para as empresas. É, porque, por um lado, do lado dos trabalhadores, geralmente a preocupação é: será que eu realmente vou ter esta ausência justificada? Será que isto serve para justificar realmente a minha ausência? E depois, uma segunda grande preocupação é: fogo, se calhar vou ter este dia de trabalho descontado no meu ordenado. E do lado da empresa, muitas das vezes, ou do empregador, não gosto de colocar como empresas só, porque já tenho muitos empregadores que não são empresas e que são pessoas singulares, empreendedores que estão a desenvolver o seu negócio e que estão a contratar alguns funcionários. E realmente, do lado deles, existe muito esta questão de, mas este trabalho já estava adstrito a esta pessoa em específico, eu não quero estar a distribuí-lo hoje só porque ela está ausente a outra pessoa, mas vai ser necessário realmente estas 8 horas que a pessoa falta, realmente eu vou precisar que este trabalho seja feito em outras 8 horas, eventualmente, por esta pessoa. É possível fazermos esta conciliação se eu não tiver aqui banco de horas, adaptabilidade, por exemplo, na empresa? Isto é aqui no, sei lá, no escritório, na fábrica, no consultório, o que seja, seja qual for o Exato. negócio, é possível fazer esta gestão? O trabalhador vai levar a mal que eu esteja a pedir esta substituição? Que impactos é que tem? E como é que eu tenho a certeza que ele faltou porque a criança realmente está doente? Porque depois existe sempre aqui alguma desconfiança. Também vamos ser sinceros Exatamente. e Então, mas o filho está sempre doente. Então, mas não pode lá ir a mãe. Então, mas não pode lá ir o pai. Portanto, muitas vezes isto acontece e isto gera muito stress e muita ansiedade na família. queria, sim, queria. Mas é que queria tanto do lado, e mesmo isso, queria tanto do lado das famílias, como depois queria dentro da própria gestão do negócio. E o que é que às vezes Na acontece? empresa e também nos colegas, não é? Portanto, os colegas de trabalho. E o que é que às vezes acontece? Que eu noto. Isto são problemas de comunicação e de ausência de conhecimentos de ambas as partes. E eu faço sempre esta metáfora, acho que na nossa outra live eu também já tinha utilizado esta metáfora, porque realmente para mim é a que faz mais sentido, que é pensarem sempre na vossa relação profissional como se fosse uma relação de namoro, uma relação de casamento. É igual, é exatamente igual. Se vocês não comunicarem, criam problemas, porque cada um vai ficar com um entendimento e achar que a outra parte está a pensar não sei o quê, e de repente forma-se ali um conflito. E isso é que não pode ser, ok? Portanto, falem, comuniquem, independentemente de serem trabalhadores ou de serem os patrões, aqui não há esta questão de desconfiança. Antes de falarmos em amamentação, em parentalidade, em trabalhador-estudante, em regimes de flexibilidade no trabalho, seja o que for, até antes mesmo de falarmos em pagamentos, a própria lei fala num dever que existe para ambas as partes, que é de boa-fé e de colaboração e cooperação. E um dever de informação de ambas as partes. Portanto, a própria lei compreende as relações laborais neste sentido. E isto eu acho que é muito difícil ainda as pessoas perceberem que se falarem, metade dos problemas se resolvem. E a ansiedade, por exemplo, Exatamente. em jovens mães, eu tenho sentido, jovens mães trabalhadoras, a ansiedade que se gera porque não têm bem a certeza de como é que é, de como é que não é, mas têm receio de perguntar. Eu não sei se esse feedback também te é partilhado Sim, contigo. sim, sim. Sim, e as famílias ficam logo assim um bocadinho de pé atrás, ai que chatice, agora vou ter que dizer ao meu patrão que vou precisar de faltar, que o meu filho está doente, portanto, gera-se logo aqui assim algum receio, algum constrangimento. É verdade. Então vamos tentar desmistificar se calhar isso. Vamos começar por partes. Primeiro, situações de pais é ligeiramente diferente de situações de avós. Vamos começar pelos avós para ser mais fácil e para ser coerente, de certa forma, perceber. O que é que a lei E pensa? isto é muito importante, desculpa estar a interromper, a maior parte das famílias eu percebo que não têm noção de que os avós têm direitos também,
para faltar ao trabalho para prestar assistência. E este é um tema realmente muito importante, está muito associado só aos pais, mas não é só aos pais, portanto, os avós também têm aqui um papel muito, muito importante. Exatamente. E mais do que isso, quando dizemos pais, é mesmo o pai e a mãe. Muitas das vezes esta tarefa ainda, por força de imposições culturais, recai sobre as mulheres. Recai sobre as avós, por exemplo, e não tanto sobre o avô. O avô é estranho que o avô tenha que faltar. Mas não é assim tão estranho. Se o avô viver mais perto, ou viver até na casa realmente da criança, ou, e eu digo mais perto, ou na casa, já vão perceber porque eu vou explicar aí um bocadinho melhor, mas faz todo sentido que as figuras masculinas deem o mesmo apoio que as figuras femininas. Não é uma questão de género, está na altura de ultrapassarmos esse conceito de uma vez por todas. Exato. E a lei tenta realmente dar aquilo que tu dizias, é perceber e desmistificar que não são só os pais. A lei protege os trabalhadores enquanto avós para tentar conciliar, que antigamente havia muito aquela figura dos avós que já estão na idade da reforma, portanto ficam a cuidar dos meninos. Sim. E agora, como isso já não existe de certa forma, ou pelo menos existe de uma forma mais residual, porque os avós ainda trabalham, a lei mesmo assim tenta proteger, vá, a relação que se forma entre avós e netos. Eu acho que isso é, sem dúvida, muito benéfico e protege como? Permitindo que os avós que sejam trabalhadores tenham faltas justificadas, ou seja, possam faltar tranquilamente ao trabalho e, portanto, o empregador tem que os dispensar, mas em casos mais residuais. Quando os pais não podem prestar essa assistência que seja inadiável e imprescindível, e realmente não podemos, os pais podem ir nos avós e em situações em que realmente essa assistência nota-se que precisa daquele vínculo de afeto que têm com os avós, que são situações de doença e situações de acidentes. Imagina que, por exemplo, o teu trabalhador até é avó, neste caso vamos pôr avô, vamos chamar aqui as figuras masculinas, padres, exemplo. É o avô. E o neto tem um acidente a 100 metros do local de trabalho dele. Porquê que o avô não haveria de poder sair para socorrer o neto e prestar-lhe a assistência e teria de ser a mãe ou o pai que trabalham a 50 quilómetros de distância? Exato. Muito sentido. E, portanto, a lei tenta, de certa forma, articular este regime. E para a figura do empregador, isto eu penso que também será perfeitamente compreensível à luz da boa fé das relações que nós falamos agora no início. E, portanto, se este ajuste entre as figuras da família se forem realmente articulando, também para o lado do empregador é fácil de compreender. Porque o empregador, e às vezes os trabalhadores esquecem-se disso, mas o empregador também é pai, mãe, avô, avó, tio, neto, amigo. Ou seja, é uma pessoa como outra qualquer. Só que está numa posição de maior poder naquela relação. Só. Exatamente. Ok? E consequências desta fase, porque isto também é uma questão que muita gente tem aí na cabeça, que é, pois, mas os avós podem faltar justificadamente, mas depois não recebem nada. Mais ou menos. Depende. Ou seja, situações de doença e de acidente não recebem, no sentido em que não é um empregador que lhes tem de pagar. No Exatamente. no entanto, recebem sim um subsídio da Segurança Social referente ao tempo de ausência e que é pago a 100%. Ok? E, portanto, isto é importante ter sempre em consideração. Aquele tempo que vão ter de ausência vai sim ser pago mediante a declaração hospitalar que depois vai ser passada, porque se a criança está doente ou se a criança realmente, além de estar doente, teve um acidente, há alguma declaração médica que vai ser passada, precisa de ser passada em nome também do avô para justificar aquela ausência. Ok? E, portanto, se a falta está justificada, conta para progressão na carreira, conta para férias, conta para tudo. Tudo igual. Está bem? Isto no caso dos avós, que é aquelas questões que surgem assim desculpa mais. interromper-te. Há algum limite de. Não sei se vais falar mais à frente. Há algum limite de tempo, de dias, Existe neste sim. caso? Existe sim. Qual é o limite? São 30 dias referentes à figura que estão a substituir. O que é que eu quero dizer com isto? E agora vamos falar das faltas para a mãe e para o pai, é mais fácil. Tanto a mãe quanto o pai têm 30 dias. Ou seja, não é os dois em conjunto que podem faltar 30 dias no ano. Não.
cada um deles, ao seu posto de trabalho respectivo, podem faltar 30 dias consecutivos ou interpolados, ou seja, podem faltar hoje um dia, para a semana 3, na outra semana 5. Não queremos que isso aconteça porque era sinal, realmente alguma coisa não estava bem, Exato. é um grande desequilíbrio. Mas, efetivamente, a lei E isto é para um filho ou para todos os filhos? E para um filho, depois existe aqui algumas exceções no regime, por exemplo, de gêmeos, ok? Mas em regra, imagina que tens 4 filhos. Se nenhum deles for gêmeo, em princípio os 30 dias são para os 4 filhos. Portanto, quanto mais filhos, cuidado que menos tempo vamos ter para faltar para cada um. Mas a Exato. coisa também é Eu estou a pensar agora aqui numa situação que eu tenho. Estou a acompanhar uma mãe de 5, portanto, uma família numerosa. uma Portanto, família imagina o que é para esta família que é frequente, não é? Estas crianças poderem adoecer e quando começam aquilo é uma cascata. Então, neste caso, como é que funciona? Nenhum deles é gêmeo. Portanto, são 5 filhos com 2 anos de diferença cada um. Portanto, então, como é que isto funciona? provavelmente o máximo das faltas possível do pai e da mãe. 30 dias de ausência da mãe, 30 dias de ausência do pai. E atenção, não é mais 30 dias para o avô e 30 dias para a avó. Não, é essa a ressalva que eu queria fazer em relação às faltas dos avós. Que é, eles só podem faltar, o avô e a avó, só podem faltar no máximo de faltas que os pais ainda não tenham dado. Imagina que para aquele ano, no início do ano, geralmente é uma catástrofe, que é aquela altura das festas, das férias escolares, dos miúdos e não. Pronto, acaba por ser ali, ainda por cima a altura de inverno, acaba por ser a altura até em que há mais faltas. O que é que acontece? Se a mãe, por exemplo, já usou 15 dias de faltas, a avó, que vai substituir a mãe, porque a mãe não lhe dá jeito de estar num pico de trabalho, por exemplo, e a avó seria mais fácil prestar essa assistência. Se a avó quer faltar para realmente apoiar o neto que está doente, só pode faltar no máximo de 15 dias que a mãe ainda não usou. Porque a mãe já gastou, é como se fosse um bolo, em que os avós Exatamente. não têm direito a comer, ou seja, a dar faltas, àquilo que os pais não tenham já retido, ok? E aquilo que os avós forem esgotando, depois os pais já não têm direito. Por exemplo, se no início do ano realmente a mãe precisou logo de faltar ali 15 dias consecutivos, se a avó vai gastar 5, a mãe, quer dizer que 20 já ficaram consumidos, o que Exato. significa que só restam 10 faltas para o resto do ano. Está bem? Isto é importante de perceber. No caso dos pais, existe aqui algumas circunstâncias diferentes. Porquê? No caso dos pais, eles podem faltar por 2 motivos completamente diferentes. E quem estiver desse lado, que for pai ou mãe, vai perceber logo aquilo que eu estou a dizer. Porque uma situação é quando eles estão doentes e nós temos realmente uma declaração hospitalar a dar conta dessa doença. Outra situação que por vezes acontece é qual? As creches que fecham, assim do nada, porque Exato. pensem aquele dia de ponte entre um feriado e um fim de semana. As greves. As greves, por exemplo, em que nós vamos todos contentes de deixar os miúdos e de repente percebemos que nós é que vamos ficar com os miúdos. E portanto, Exatamente. nós temos ali os planos e nós somos obrigados a ligar para o empregador e dizer: olha, eu peço imensa desculpa, mas eu ou vou trabalhar com o meu filho ou então eu realmente preciso ficar em casa, porque às vezes trabalhar com o miúdo nem sequer cabe na logística. E portanto, como a lei também prevê isso, coloca aqui 2 regimes diferentes para dar este apoio. No regime das doenças, aplica-se exatamente aquilo que eu disse no sentido dos avós. Está bem? Doenças e acidentes é exatamente igual ao regime dos avós. São os 30 dias de faltas consecutivas que não são remuneradas pelo empregador, ok? Portanto, sim, o trabalhador não vai trabalhar e vocês não têm que lhe pagar esse dia, apesar da falta ser justificada e contar para todos os outros efeitos, incluindo progressão na carreira. No entanto, tem sempre direito, o trabalhador tem direito ao subsídio correspondente aos dias de ausência, aos dias de falta, que é um subsídio pago a 100% pela Segurança Social, volto a dizer, e neste momento, atendendo que quer hospitais privados, quer hospitais públicos, já podem passar as ditas baixas médicas, neste caso faltas para assistência, não há necessidade de fazerem qualquer tipo de registro posterior na Segurança Social direta, está bem? Enquanto que até há muito pouco tempo
isso acontecer. Exato. A obrigação quando se tratava, por exemplo, de hospitais particulares, os pediatras, etc. Neste momento não existe essa necessidade, basta que falem realmente com o médico e digam eu estou a faltar para poder cuidar do meu filho, portanto quero a declaração médica correspondente e há cruzamento de dados automático e vocês não precisam fazer nada para receber o subsídio correspondente. No caso destas ausências que nada têm a ver com doença, nem com acidentes, em que na verdade Exato. o miúdo até acorda com uma dor de barriga forte, ou a creche que fecha, ou há uma greve, seja o que for, pronto. Mas que não se trata realmente de situações muito graves em termos de saúde, há um regime diferente. E há um regime diferente em que sentido? O empregador continua a não ter de pagar aquela falta, ok? Este é o regime regra, eles não têm que pagar, a empresa não tem que pagar realmente a remuneração e vocês também não têm direito a receber qualquer tipo de apoio e da segurança social. Portanto, por mais que a falta seja justificada, vocês como perdessem aquele dia. Vá. E isto pode causar um impacto muito grande no orçamento familiar, por um lado, e por outro, no lado da empresa era aquela situação que eu dizia, às vezes não dá jeito, não compensa estar a passar aquele trabalho específico que o trabalhador já conhece o projeto, já está a trabalhar no projeto, não Exato. compensa estar a passar e a substituí-lo naquele dia. Mas aquele trabalho tem que ser feito e isso vai ocupar mais horas de trabalho do que os dias normais seriam para tentar compensar Exato. aquela ausência. E, portanto, o que é que pode ser feito? Primeiro, do lado do trabalhador, pode ser pedido que aquele dia de ausência, em que a creche fechou, vamos usar esse exemplo, se calhar é aquilo que acontece de forma mais recorrente, em que a creche fechou, podem realmente justificar a falta e dizer que pretendem que a remuneração daquele dia seja como se fosse menos um dia de férias que vocês gozem. E, portanto, vocês recebem aquele dia como se tivessem trabalhado e a falta justificada vai ser remunerada, de certa forma, mas vocês, em vez de gozarem 22 dias úteis, imaginem que é esse o caso, o mínimo legal, que são os Exato. 22, em vez de gozarem 22, gozam só 21. Atenção aí, também é importante, e eu faço empresas, quer nas consultas com trabalhadores. Vocês não podem fazer isto sempre. A lei estabelece um limite. Vocês só podem prescindir de dias de férias além dos 20. Ou seja, vocês têm que usar sempre 20 dias de férias e depois aquilo que for extra, que geralmente são só 2, porque geralmente as pessoas só têm direito a 22, há casos em que têm mais, em que têm 25, há casos em que têm 30, por imposição quer da empresa, quer de alguma convenção coletiva de trabalho. Portanto, só podem prescindir e trocar, estas ausências que não sejam por doença ou acidentes, quando vão acima dos 20 dias, ok? Sejam eles um ou mais se houver convenção coletiva de trabalho aplicável, por exemplo. Está bem? Isto é importante perceberem, porque às vezes pensam, pronto, não faz mal, 10 dias deste ano que realmente a creche fechou e que houve greve, mas eu vou pedir para trocar isto por férias, em vez de usar 22, gozo 12. Atenção, isso não pode acontecer. Portanto, o empregador não pode admitir esta possibilidade, ok? Eu faço sempre esta ressalva, sobretudo na assessoria a empresas, porque às vezes a empresa até quer flexibilizar, mas não pode. Exato. É mal para o lado do empregador, não é para o lado do trabalhador na aplicação de uma contraordenação. Está bem? Atenção a Exato. isto. E depois? Sim, eu discuti. E depois, aquilo que pode acontecer, sim, e aí depende do acordo de ambas as partes, mas que pode ser uma ótima forma de compensar, porque traz benefícios realmente para ambos, e compensar o período de ausência com horas de trabalho adicionais. Ou seja, vocês não perdem aquele dia de retribuição e a empresa paga-vos na mesma, o empregador paga-vos na mesma esse dia de retribuição, mas vocês vão ter de compensar este período de ausência com horas extras nos dias de trabalho que ficaram acordados. Atenção a isto, e eu digo isto porque isto já me aconteceu numa consulta com um trabalhador, então agora eu já faço esta ressalva. Sempre que falo com empresas, sempre falo com outros trabalhadores, que é o quê? Se eu falto 8 horas, eu não vou compensar 8 horas no dia de trabalho seguinte, eu não vou trabalhar 16 horas consecutivas. Isto não pode acontecer. Não pode. Atenção, períodos de descanso aí a serem violados. O máximo que vocês podem compensar por dia são mais 4 horas, ok? E atenção que não podem trabalhar consecutivamente. Tem que fazer ali uma pausa. Imagina, no final
dia de trabalho normal, têm uma pausa de pelo menos meia hora e depois podem regressar, está bem? Claro que isto depende sempre da análise do caso concreto, mas as pausas são obrigatórias, não pode haver trabalho consecutivo ininterrupto e o máximo são 4 horas por dia. Portanto, se eu falto um dia de trabalho de 8, significa que eu tenho que compensar em 2 dias, mais 4 horas. Não sei se estou a fazer sentido ou se estou a explicar isto de uma forma muito complicada. Está-me a surgir aqui uma dúvida que eu não sei se esta dúvida pode surgir também a algumas famílias ou se, também não sei se vais falar mais à frente, que é na questão de uma mãe que está a amamentar, que tem o direito às 2 horas de amamentação. Como é que funciona aqui neste caso? Essa é uma dúvida que me colocam diversas vezes, é do lado dos trabalhadores. Portanto, em termos de horas extra, ou seja, esta mãe tem direito às 2 horas de amamentação, precisa delas, não é? Para amamentar, mas se por um lado faltou por essa razão que estamos aqui a falar, como é que isto pode ser contornado sem prejudicar a amamentação, sem prejudicar a família e a entidade patronal? Na amamentação é muito importante, mas muito importante que as pessoas percebam que aquilo é dispensa num determinado horário. Mesmo que isto acontece de forma muito recorrente, é por isso que eu dou sempre este exemplo e ainda bem que tu tocaste nele, porque eu por acaso não ia mencionar, mas ainda bem que o fizeste, que é uma coisa que realmente é muito colocada. Imagina que a tua dispensa de horário de amamentação é sair 1 hora mais cedo. Geralmente o teu turno de trabalho termina às 6 e tu pedes dispensa de horário de amamentação naquela hora específica entre as 5 e as 6. E portanto aquilo que acontece geralmente é que tu sais 1 hora mais cedo. Atenção, tu não pediste uma dispensa para sair mais cedo. Tu pediste uma dispensa para horário entre as 5 e as 6 da tarde. O que significa que se tu queres compensar, por exemplo, a tua ausência do dia anterior, aquilo que acontece, e eu sei que isto pode parecer um bocadinho difícil de, na prática, concretizar, mas que é isso que acontece, é que tu prestas o teu trabalho até às 5 da tarde, sais para realmente prestar a amamentação das 5 às 6 e podes regressar para prestar 4 horas de trabalho consecutivo para compensar a tua ausência no dia anterior. Não pode acontecer, eu já tive esta questão colocada várias vezes em consultas, por isso é que realmente fez todo sentido agora a tua questão, agradeço imenso, porque realmente não pode acontecer, vocês, como saíam às 5, então pensam, não, eu em vez de sair às 5, vou prestar logo 4 horas consecutivas, portanto 5, 6, 7, 8, 9, só que como eu estava dispensada daquela hora, em vez de sair às 9, sai às 8. Não pode acontecer, não pode. Das 5 às 6 é o vosso horário de dispensa para irem amamentar. O vosso filho não deixa de precisar de amamentação só porque vocês estão a compensar uma falta justificada, Exato. ok? O vosso filho está habituado àquela rotina e merece continuar a ter essa rotina cumprida. Se moram longe, e é difícil, na verdade, chegar a tempo, amamentar, Exato. estar à empresa, nesse dia vocês vão ter que realmente pedir que o vosso filho venha até vocês. Que seja o pai, o avô, a avó, um amigo, um colega, alguém da creche, que vos traga o menino até vocês e num local apropriado para o efeito da empresa, com resguardo necessário, a vossa privacidade, em que estejam realmente sozinhos com a criança, vocês possam amamentar, ok? Mas esse horário tem que ser cumprido na mesma. O trabalhador não Exatamente. presta trabalho nesse momento porque há uma finalidade própria. Não é sair mais cedo a finalidade. A finalidade é estar com o vosso bebê, prestar-lhe o carinho e o cuidado necessário, ok? Isto é sempre muito importante e, portanto, faz todo sentido esclarecer. Consegui esclarecer? Sim, sim, sim. Pois há aqui a questão também, no caso das mães que amamentam, não fazerem horário noturno. Portanto, a partir de determinada hora, também não é permitido fazer estas tais horas extra, certo? Certíssimo, é isso mesmo, sim. Mesmo sendo para compensar uma ausência justificada, e esta compensação ser com horas de trabalho extra, não é trabalho suplementar, apesar de ser um trabalho extra, ok? É compensatório de uma falta justificada e há um acordo entre ambos, não precisa ser escrito, basta ser verbal. Apesar disso, é preciso ter em consideração os limites.
E, por acaso, agora é caricato, fez-me lembrar uma coisa que aconteceu recentemente, em que no âmbito de uma formação que eu estava a dar, e até estava a querer demonstrar quando às vezes do lado do empregador é difícil gerir estas nuances todas, e aquilo que eu fiz foi montar um puzzle e dizer, ok, agora vocês têm que decidir se aprovam, se não aprovam os meus pedidos enquanto trabalhadora. E então eu começava a dizer este tipo de situações em que eu tenho horário de amamentação e, portanto, vocês têm que lembrar que eu tenho este tipo de limitações na lei. Não posso prestar trabalho suplementar, não posso prestar trabalho noturno, atenção ao banco de horas, atenção aqui a um montante de exceções. Mas depois eu faltei justificadamente. Vocês deram o vosso acordo para eu compensar. Eu quero compensar nestas horas. Eu posso, sim ou não? Em que termos? Com que limites? E às vezes é muito difícil. É difícil, genuinamente, da parte do empregador, lembrar-se dessas limitações todas. E do lado do trabalhador parece simples, porque se há um acordo, se você quer e eu quero, porque é que, se os dois querem, porque é que não se faz? E não se faz porque existe realmente aqui a lei a colocar a luz em traves para proteção do trabalhador. Não vale tudo só porque eu aceito. Ok? Exato. Pelo lado da empresa, é importante lembrarem-se sempre destes limites, porque se houver alguma consequência aplicada, é o empregador que ela é aplicada, não é o trabalhador. Ok? Uhum. Isto é Exatamente. importante lembrar. Pronto, e dito isto, acho que Boa. se um bocadinho por aí. Atenção ao regime de prova também, que é sempre importante demonstrar que aquela assistência era mesmo necessária, era mesmo fundamental. Lembrarem-se também do motivo realmente destas faltas, é mesmo quando o vosso filho precisa. E eu reforço muito aquilo que falávamos no início, Elizabeth, que era mesmo no sentido de boa fé, comunicação, é mesmo essencial. Exato. É muito importante. Temos sempre que começar por aí, quer seja com trabalhadores, quer seja com empregadores. Exatamente, verdade, verdade. E lá está, aquilo que eu noto aqui muitas vezes é uma grande resistência da maior parte das entidades patronais que ainda não estão sensibilizadas. Claro que eu percebo o lado lá. Isto, gerir recursos humanos é difícil porque há objetivos a cumprir, há encomendas a cumprir, portanto, há uma série de coisas a entregar, muitas vezes nas empresas, e precisamos de recursos humanos. E é muito chato quando realmente alguém tem que faltar. Então, aquilo que eu vou notando às vezes é uma falta de compreensão, falta de empatia, e eu acho que o mais importante é procurar focar nas soluções e não tanto no problema. Então, mas esta família, esta mãe está sempre a faltar porque o filho está doente, os colegas também ficam chateados porque depois tem que se dividir as funções, as tarefas pelos colegas. Ou seja, e lá está, se houver aqui mais empatia, se houver também mais cooperação de todos, quer da entidade patronal, quer dos colegas dessa mãe, desse pai, o diálogo promove aqui uma boa harmonia e todos chegam a bom porto. Isso Quando mesmo. isto não existe, é difícil para todos, porque a família fica constrangida, os colegas também não estão bem e todos saem a perder. Portanto, para todos saírem a ganhar, é mesmo muito importante existir aqui este espírito de equipa, este espírito de cooperação. Vamos aqui ajudar as famílias a ter uma melhor estabilidade possível, porque já basta, não é? Existir os imprevistos e as doenças, não é? Das crianças, sejam bebés, sejam crianças mais crescidas, portanto, e tudo isto causa transtorno e impactar na produtividade. Portanto, quando existe aqui esta cooperação, esta empatia, é bom para todos. Todos saem a ganhar e as coisas fluem mesmo muito, muito melhor, não é verdade? Sim, e acho que o conhecimento aqui ocupa um papel mesmo importante nesse sentido, sabes? E às vezes eu sinto muito isso, e aquilo que tu estavas a fazer estava a bater nessas caixinhas todas, que era, às vezes o empregador sente que não pode dizer que não, e o trabalhador acha sempre que tem direito a tudo. E não é verdade. Nem só o trabalhador tem direito a tudo, nem o empregador tem direito a dizer que não a Exato. tudo. E se calhar, Exato. se souber o que é que pode pedir e o que é que pode combinar, tudo funcionaria mais fácil. Aquele exemplo que tu estavas a dar agora. Os trabalhadores, os restantes colegas ficam sobrecarregados constantemente porque um trabalhador está sempre a faltar para prestar assistência ao filho que está sempre doente. Se calhar não precisava.
se calhar podiam usar esta faculdade de trocar Exato. por tempo de trabalho adicional. E ele fazia as funções e para ele também era mais fácil. Porque senão ele próprio começa a sentir que o ambiente de trabalho se está a tornar insustentável. Deixa-se sentir bem-vindo, deixa-se sentir produtivo e também quando está lá também já não está assim tão contente. E vai sair Exato. da empresa. E a empresa pensa, ai que bom, ao menos vai sair embora. Não! Porque Isso. normalmente, vamos colocar assim, as pessoas querem constituir família. E portanto vai acontecer com aquele trabalhador e com outro qualquer. Portanto, mais vale Exatamente. dar do que isolar o problema e achar que aquela pessoa é o problema. Não Sim, é. É a falta de comunicação, é a falta de boa relação que está a ser o problema. verdade. E não tem que ser. Isto é importante. Verdade, verdade. Estava-me aqui a rir porque eu estava aqui a rever situações que eu já vivenciei, realmente a ver essa postura. Ok, este colaborador está a faltar muito, o filho está sempre doente, então vamos aqui fazer uma pressão que é para este colaborador ir embora. A questão é que realmente há de vir outro colaborador que precisa de receber formação, não é? Porque não chega lá e não sabe fazer tudo, portanto, tem que haver formação, tem que haver investimento da empresa para dar formação, dos colegas também para acolher esse colaborador e para o ensinar, e tudo isto requer custos. E lá está, portanto, à partida será também, na maioria das vezes, uma pessoa que tem filhos, ou poderá vir a ter, não é? E vai também acontecer a mesma coisa. Depois entramos neste ciclo e nunca saímos deste ciclo. Depois as empresas queixam-se que não há lucros, que têm problemas nos recursos humanos. Pois é, mas isto tem a ver com mentalidades, tem a ver com políticas de acolhimento que faltam aqui, muitas vezes, e muitas vezes conhecimento. Por isso é que é mesmo muito importante haverem pessoas como tu, que estão aqui para esclarecer as empresas, para dar apoio às empresas, aos empreendedores e aos colaboradores. E isto faz toda a diferença, torna o processo muito, muito mais simples. E tu realmente tens vindo a fazer aqui um trabalho maravilhoso, que eu tenho-te acompanhado, que faz a diferença na vida das empresas, na vida das famílias. Obrigada, Elizabeth. Olha, só posso retribuir o elogio porque sinto que tens feito também um trabalho incrível a desmistificar não só aquilo que seria, se calhar, mais direto da tua profissão, mas assim tu vais além. Tu tentas quebrar ali um bocadinho a mentalidade e transmitir este conhecimento puro e duro. E isso é fundamental, é mesmo importante e, portanto, acho que É estamos mesmo 100% muito alinhadas. importante. Eu costumo dizer, para uma amamentação bem sucedida, tem que existir aqui um conjunto de informação, um conjunto de pessoas, uma rede de apoio. Há muitos assuntos que não estão ligados diretamente com a amamentação, mas acabam por estar, acabam por influenciar. Por isso é que eu procuro trazer sempre profissionais de várias áreas e aqui dos direitos das famílias é muito importante porque cada vez, felizmente, vão chegando famílias que o intuito é amamentar, a dita amamentação prolongada, que também tem muito que liga, mas a amamentação para lá dos 2 anos, e isto não é visto com muito bons olhos ainda por todas as entidades patronais. E surgem muitas questões como esta, em relação a faltas ao trabalho, em relação à amamentação para lá dos 2 anos, não é bem aceito. Por isso é que eu procuro aqui trazer informação para que as famílias estejam empoderadas, tenham conhecimento, e eu digo sempre conhecimento é poder, e também as empresas possam estar informadas, porque muitas vezes aquilo que eu percebo é falta de informação por parte das empresas. Então, se estiverem informadas, todas vamos muito mais longe e todos saem a ganhar, não é? É mesmo isso, o conhecimento é poder também é um dos lemas aqui do escritório, é um dos lemas que eu partilho nas redes também, porque faz todo sentido, por isso é que também fizemos esta live, acho que faz todo sentido, não só esta, como fizemos a outra, mais especificamente até sobre a amamentação e as licenças, e portanto Exato. convido desde logo a quem estiver a assistir e não tiver visto a outra live, para ir, até acho que está no teu perfil, não é, Elizabeth, ou a nossa outra live. Pronto, nós também vamos partilhar nos stories novamente, que acho que ainda deve ser possível Sim, partilhar sim, sim, sim. para podermos fazer aqui esta divulgação, porque realmente também foi dada muita informação e, sobretudo, mais específica para a amamentação. E acho que é aquilo que tu disseste: se ambas as partes tiverem conhecimento, todos conhecem os seus limites, todos sabem o que é que podem realmente fazer e o que é que não podem fazer, como é que o devem fazer, e mais do que isso quebram o estigma de que ser trabalhador não. Quem é bom trabalhador não pode ser bom pai ou boa mãe. Quem é bom pai ou boa mãe não pode ser bom trabalhador.
Pode, é possível. E do lado da empresa, se também Exatamente, é os possível haver aqui o colaboradores equilíbrio. bem. E não é só até aos 12. Exa- Depois os miúdos continuam a ter, quem tenham menos de 12, quem tenham mais de 12, os desafios são só diferentes, está bem? Portanto, Exato. é a mesma. Pronto. E se calhar, para já, ficávamos por aqui. Sim, olha, muito obrigada por este bocadinho. Portanto, houve aqui estes contratempos no início, mas que nós resolvemos. Portanto, lá está a importância do plano B, C. É muito importante nas nossas vidas. Olha, Raquel, muito obrigada por esta conversa e até uma próxima. Portanto, havemos de nos encontrar novamente para falarmos aqui sobre outros temas. Quem estiver aí desse lado, quer sejam tuas seguidoras ou minhas seguidoras, enviem questões, dúvidas que vocês sintam. Quem vir depois da gravação pode surgir algumas dúvidas que nós não tínhamos até falado aqui, que não tenha surgido aqui. Não hesitem em deixar aqui nos comentários ou enviar mensagem privada. Tanto eu como a Raquel estamos aqui disponíveis para ajudar. É isso mesmo, Elizabeth. Faz sempre um encerramento tão bom que eu depois sinto que nem tenho mais nada a contribuir e a acrescentar. Eu faço as minhas palavras, as tuas, portanto, que é para ser mais fácil. Quem tiver alguma questão que envie, estejam à vontade. Cada caso é um caso, eu também gosto sempre de dizer isso. É importante Claro. termos profissionais realmente qualificados a olhar para o nosso caso, porque realmente há aqui pequenas nuances que depois fazem toda a diferença, quer seja na lei, quer seja na forma da amamentação. Portanto, faz todo o sentido. E foi um gosto, uma vez mais. Muito obrigada, uma boa tarde a todas e até breve. Beijinhos! Beijinhos.